Olá! Vamos agora, na sequência de nosso curso, aprender mais um novo assunto de programação. E dessa vez um assunto bastante interessante, porque a gente já vem, na verdade, utilizando deste assunto desde que fizemos nosso primeiro exemplo, desde que fizemos o nosso famoso Alô Mundo. Então, o nosso assunto de hoje tem a ver com modularização de programas, ou seja, dividir em módulos, né? No caso, vamos trabalhar com funções, que são os módulos que a linguagem C define, né? Então, o que é que significa isso, professor? É o seguinte, pessoal, quando você percebe que seu programa tem determinado trecho que tende a ser reaproveitado ao longo do algoritmo várias vezes, é recomendável que você defina esse trecho como sendo uma função. Ela ganha esse nome porque tem uma ideia parecida com aquela da função da matemática, que você atribui valores de x que são aplicados a uma lei que retorna valores de y. Ou seja, você atribui valores de domínio e ela retorna valores de imagem, né? Geralmente a função matemática ela tem essa definição genérica, né? Então na programação é algo parecido. Tem um pedaço do teu algoritmo que é necessário algumas vezes ao longo do teu programa, então você define ele como sendo uma função. Porém, a linguagem C tem uma regra que é bem interessante, que todo programa tem que ter obrigatoriamente uma função chamada main. Então eu falei no Alô Mundo que a gente fez no primeiro programa, né, que aquela função main ali era obrigatória e depois você ia entender. Regra da linguagem, tá? Sempre a parte principal do teu algoritmo vai ficar numa função chamada principal, né? Main significa principal. Então você sempre vai ter uma função main que retorna, geralmente, né, é de bom tom que ela retorne um inteiro. No caso, o inteiro que ela retorna, em caso de sucesso, é o zero, né? Você dá um return zero sempre no final do teu programa. Mas na função que você cria para outra finalidade dentro do teu programa, você vai nomeá-la com um nome que seja conveniente para aquilo que ela faz, né? Tal qual a variável que você cria. E vai dar o retorno que seja conveniente. Você pode até mesmo ter uma função sem retorno. Uma função que retorne void, que retorne vazio. Nesse caso, em algumas linguagens de programação, que não é o caso da linguagem C, essa função ganha um apelido especial de procedimento. Tá? Então, a linguagem C trata o procedimento, que outras linguagens chamam, como sendo também uma função de retorno vazio. Bom, então podemos dividir o nosso algoritmo em funções, tá certo? Então, a função ela pode receber um valor, tal qual a função matemática, ou vários valores, e retornar um valor, né, também. Então, ela é uma função que recebe o parâmetro e devolve o retorno, tá? Ela pode também não receber parâmetros e devolver um retorno. E ela pode também não receber parâmetros e nem ter retorno. Ou seja, ela é uma função porque ela é um pedacinho do algoritmo que se repete muito e você decidiu criar uma função, mas ela não requer parâmetro para funcionar e também ela não retorna nada, ela é um procedimento, ela retorna vazio, tá certo? Então é por isso que a gente fala aqui que a função recebe um parâmetro que pode ser vazio e retorna um valor que pode ser vazio também, tá certo? Então vamos deixar de conversa e ver nosso primeiro exemplo de programa que tem função. Temos aqui um exemplo de programa que vai retornar o quadrado de x. Então x é um valor inteiro que vem como parâmetro e ela retorna x vezes x, como inteiro também, né? Então a função main do nosso programa, ela vai pedir um inteiro para calcular o quadrado. O usuário vai digitar esse inteiro, vai ser lido através de um scanf. E lá no printf, na hora de dar a resposta, a gente chama a função quad, quad de número. Essa função quad vai receber o número, vai chamar de x, vai calcular x vezes x e retornar. Quando retornar, vai ser exibida a resposta na tela para o usuário. Então esse é um serviço que uma função presta para o nosso algoritmo. Se fosse necessário calcular vários quadrados de vários valores, chamaríamos a função quad várias vezes com vários parâmetros diferentes aqui a cada ocasião de chamada, né?
Claro que não chamaríamos com todos os parâmetros de uma vez, porque ela requer um parâmetro de cada vez. Então chamaríamos quad para calcular o quadrado do primeiro número, chamaríamos quad para calcular o quadrado de um outro número que tivesse no nosso programa, e assim sucessivamente. O nosso exemplo aqui está bem simples, como todo exemplo que a gente tem feito nas nossas aulas são simples, para que você copie lá no seu Falcon, teste e compreenda que pode ser feito dessa maneira. Mas num programa de verdade que precise de função, você chamaria essa função por várias vezes, certamente. Certo? Então as funções podem ser criadas para executar trechos de programa que sejam chamados, por exemplo, por um menu. Então o nosso menuzinho da aula passada, ele dizia primeira opção executada, segunda opção executada. Ele poderia muito bem chamar, no caso ali, em vez de primeira opção, chamar uma função para fazer determinada tarefa. E dentro dessa função você programa lá os passos dessa tarefa, certo? Então você pode ter uma interação entre menus da aula anterior com as funções da aula de hoje, tá certo? Muita atenção quando criar uma função para não nomear essa função com nomes que você já usou para outra coisa, para uma variável, com nomes que entre em conflito com algum comando da linguagem, né? É claro que printf, scanf, esses comandos que if, else, essas palavras que você já conhece que são comandos da linguagem, elas são as chamadas palavras reservadas, porque a linguagem já usa ela como comandos. Você não tem a disponibilidade de criar uma função com esses nomes. Também você criaria, por quê, uma função com o nome printf, né? Eu não acho legal. Eu poderia criar uma função com o nome de escrever, né? Que não é comando da linguagem. Desde que a função tivesse alguma coisa a ver com escrever, né? Aí sim eu poderia criar uma função com um nome, com uma finalidade de escrita, mas que tivesse o nome obrigatoriamente diferente do comando de escrita, que é o printf, né? Não sei para que eu faria isso não, mas eu poderia criar uma função com essa finalidade. Então, lembrando de dar à função um nome interessante, que tenha a ver com a finalidade dessa função, lembrando que maiúsculas e minúsculas para a nossa linguagem C tem muita diferença, tá certo? Então, muito cuidado. Se você criar uma variável, uma função misturando maiúsculas e minúsculas, toda vez que você executar um comando que precise dessa variável, ou toda vez que você mandar executar essa função, tem que escrever do mesmo jeitinho, porque senão vai dar problema, vai dar erro, tá certo? Então, a gente vai criar a nossa função dessa maneira e vamos ser felizes, né? Vamos mostrar agora, a seguir, um exemplo de programa que tenha duas funções. Esse exemplo fica mais legal se você copiar lá do PDF da nossa aula no Siga, tá certo? A gente vai demonstrar aqui o funcionamento de uma primeira função de retorno vazio, na verdade um procedimento, né? E uma segunda função também de retorno vazio. Ou seja, a gente está evoluindo aquele exemplozinho do menu da aula passada. Mas veja que esse algoritmo está pela metade nesse slide. Ele ficou um pouco comprido. Ele continua no slide seguinte, tá certo? Então você vê que no slide seguinte você tem a formação do menu e tal, que vai chamar a primeira função e a segunda função, que nesse caso vão ter retornos vazios. Então, pessoal, é assim que a gente apresenta a você a criação e a utilização de funções na programação. A gente já tem agora mais um ingrediente para montar um algoritmozinho mais completo e mais profissional. Como sempre, a gente aguarda você na nossa reunião de aula, né? E também a gente está disponível para conversar com você via e-mail, via Siga, através também dos nossos canais de comunicação, certo? Muito obrigado por ter assistido, aguarde a próxima aula.